Olá, tudo bem? Começa agora o seu programa Hora do Esporte, comigo, Pedro Lopes, e o meu amigo Edilson Oliveira, com vocês, para colocar as informações de todo o estado de Dourados e também eventos nacionais. Falando em eventos estadual, vamos começar falando sobre o Festival de Verão, que teve reunião da terceira edição hoje à tarde em Campo Grande. A reunião aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, que foi teve vários convidados, que fez o detalhamento do evento que acontece no mês de março, na data de 9 de março, lá no Parque das Nações Indígenas, na capital de Mato Grosso do Sul, Edilson. O bom é que a Fundesportes está iniciando o seu projeto, está alinhando o escolar e também os eventos que devem acontecer durante todo este ano. A divulgação do calendário vai acontecer nos próximos dias. Estão fazendo reuniões pontuais com os dirigentes escolares, com os dirigentes das federações e fazendo os seus festivais de mostras. E o bom da gente pontuar, Edilson, que na questão, por exemplo, é um festival de verão. Nós temos também em Ponta Porã a edição Verão no Parque. E dessas edições que envolvem várias modalidades esportivas, surgem novos talentos, não é mesmo? Porque assim, você imagina, você coloca lá judô, basquete, vôlei, você coloca tênis, se for o caso, se tiver espaço para isso, atletismo, e dali tem alguém, sempre tem um olheiro, olha e fala, aquela pessoa, aquele menino, aquele jovem tem talento. Então, não é apenas um festival simples, ele engloba e oportuniza novos talentos ser surgidos, não é mesmo? Exato. Só que para isso acontecer de forma melhor, os calendários deveriam ser feitos de março a fim de fevereiro. E como dizem, o ano verdadeiramente começa só depois do carnaval, o que acontece até lá? Ou simplesmente não acontece. E o nosso carnaval de 2025 resolveram colocar em março, ou seja, vamos dizer, o ano de 2025, naquilo que diz de tanger e iniciar as coisas, começam a partir de abril. Mas o que já está definido pela CBF é os confrontos da Supercopa Feminina de 2025. Estão na competição Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Real Brasília, Bahia e Sport. O sorteio definiu também mandos de campo para os jogos das quartas de finais do torneio. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou na tarde de hoje, quarta-feira, os confrontos da primeira fase da Supercopa Feminina de 2025. A terceira edição da competição contará com 8 equipes e será disputada em 3 fases, quartas de finais, semifinais e final. A competição inaugura o calendário do futebol feminino e tem previsto após sorteio. Então, quem ficou? Os confrontos do time: Bahia e Cruzeiro do grupo A, Grêmio e Corinthians grupo B, Sport e São Paulo no grupo C e Real Brasília e o Flamengo no grupo D. Edilson, o futebol feminino no Brasil, ele tomou um gás. Ao nosso ver, e que é notório, o time que mais tem hoje um preparo em questão de atleta, a torcida abraçou a causa, é a equipe do Corinthians, que vem se destacando no cenário feminino, ganhando tudo. As meninas, as bravas do timão, o que vem pelas frente, elas papam e ganham. No seu ponto de vista, para que haja essa disseminação, também, não só a âmbito nacional, mas o nosso próprio estado, que é forte. Existem competições do futebol feminino no nosso estado, seja ela a nível municipais ou estadual, mas o que precisa para emplacar aqui no Mato Grosso do Sul, porque tem muita mulher que joga uma bola redondinha que dá gosto de ver. Para você, no nosso estado, especificamente aqui em Dourados, o que falta? Qual é o olhar que está faltando para a gente começar a ter talento também no futebol feminino aqui do nosso estado? Precisa ter competições, precisa saber que existem estas equipes, precisa saber que tem competições e ter competições. E o pior de tudo, espaço para a prática. Está cada vez mais difícil. Está se enxugando demais. Aumenta-se os conglomerados habitacionais, mas não se planeja praça esportiva. Falta competição. E a nível profissional, obrigar que os times profissionais
tenham equipes femininas como faz a CBF em relação às séries A e B. E na verdade... Aí, diga-se de passagem, retrocesso. Atlético Paranaense simplesmente dissolveu a equipe feminina. Era uma equipe de ponta que lutava por títulos. Era campeã vários e vários anos do Paraná e estava na Série A, desceu para a Série B, que no futebol feminino chama Brasileirão A1, Brasileirão A2, Brasileirão A3, que o time do Mato Grosso do Sul, campeão, vai para A3. E falta também, como você disse, o que está faltando a nível nacional é os clubes investir nas categorias de base do futebol feminino também. Porque o que tem de molecada boa tem, mas precisa investir, garantir isso. Agora também você fazer investimento, amanhã ou depois, igual o Atlético Paranaense, acaba-se tudo. Não, é um planejamento a longo prazo que vai te dar um retorno. Mas você precisa acreditar, dar credibilidade e levar principalmente o torcedor para dentro do estádio para acompanhar todas essas equipes e as partidas. E a CBF prometeu que vem aí a Copa do Brasil, no estilo Copa do Brasil masculina, vem neste ano ainda Copa do Brasil feminina. Mas eu vou mudar um pouco a rota disso e vou trazer de novo, porque nós dissemos que queríamos e continuamos querendo, só que hoje foi impossível ir até o centro de treinamento do DAC, mas nós iremos. E lembrando que o DAC tem um jogo no sábado às 3 da tarde contra o Naviraense, no estádio Douradão. Fernando Ramos, douradense, assume o comando do Naviraense, ainda como interino. Pode haver novidades no Naviraense quanto ao nome do treinador. Não se sabe ainda se vão deixar passar, já que anunciaram o Fernando Ramos, deixar ele pelo menos dirigir uma partida, né? Mas são 3 rodadas apenas e a luta é em glória contra o rebaixamento. Águia Negra 7, Naviraense 6, Aquidauana 4, Coxim 1. Se o Coxim e o Aquidauanense perderem e o Naviraense vencer, pode ser que 1 ou até 2 dos rebaixados sejam definidos neste fim de semana. E o campeonato estadual é liderado pelo Ivinhema com 13 pontos. A seguir aparece a Portuguesa Pantanal com 11 pontos, junto com o Dourados. O Operário e Costa Rica tem 10. A rodada do fim de semana tem no sábado Dourados contra o Naviraense no Douradão às 15h30. Operário contra o Costa Rica às 4 da tarde no Jaques da Luz, em Campo Grande. No domingo são 3 jogos. Ivinhema e Corumbaense, 5 da tarde, no estádio Saraivão. O Pantanal pega Aquidauana às 4 da tarde no Jaques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande. E o Coxim joga contra o Águia Negra às 3 da tarde no André Borges, em Coxim. E aproveitando o gancho, falando de esporte, que esporte ele é um inovador, o esporte ele é muito bom, falar para os nossos amigos empresários do ramo esportivo, você que tem a sua loja de esporte em Dourados e você da região que está nos acompanhando, te fazemos um convite, venha anunciar conosco, venha trazer a sua marca aqui para a Hora do Esporte, para o esporte de um modo geral e vamos junto fazer uma via de mão dupla, aquela contribuição. Então, tem a sua loja, quer anunciar com a gente, vem para cá, vem somar com a gente, né, Gilson? Porque é muito bom, né? Patrocinador sempre é bom e é bem-vindo a hora que quiser, né? E tem respaldo, porque o esporte dá retorno, além de propiciar ganhos sociais, o esporte dá retorno e o empresário sabe disso. E vou falar uma coisa, hein? Vou pegar um gancho aqui do improviso, que improviso é bom, né? No ao vivo vale tudo, né? Que tal, Edilson, a gente conseguir uma bola para os próximos... Não sei se até sexta-feira a gente... Para sortear ou para a gente ter uma brinde, né? Fazer aquela moralzinha com os nossos telespectadores. Então, dá aquele prestígio para nós. A gente tem uma bola aí. Vamos fazer aquele marketing para sua loja aí. E vamos fazer aquele sorteio aí para a molecada aí que gosta de jogar um bom futebol. Então, já fica a dica aí, empresário. Dá uma bola aí para a gente sortear. Taca a bola toda, hein? É nós mesmo, né? Quem sabe viram outros brindes, né? Com certeza, né? E a Superliga de Vôlei Masculino tem 2 jogos nesta quarta-feira. Um deles acontece no final desta tarde e o outro no início da noite. A partir de 5 da tarde, do Mato Grosso do Sul, jogam São José contra o Vôlei Renata de Campinas.
E é isso aí. E aproveitando o gancho em relação ao campeonato sul-mato-grossense que o Edilson trouxe há pouco, eu quero só dar um pitaco. Ele falou: se o Aquidauanense e o Coxim perderem, podemos ter os dois rebaixados. Mas dependendo da combinação de resultados de Águia Negra e Naviraense. E dependendo também, por exemplo, quantos pontos tem o Aquidauanense, que é um dos postulantes a ser rebaixado? 4 contra 6 do Naviraense, que está um pouco acima, só que já começa a definir. Se o Naviraense marca 3 pontos, vai a 9. Aí já abre 5. São 2 rodadas. E aí, em hipótese do Dourados perder para o Naviraense, já abrindo 5 pontos, obriga o Aquidauanense, em caso de derrota no seu jogo, que é contra o Pantanal, e é possível perder, né? Pantanal vem atropelando todo mundo. É possível perder. Se acontecer isso, distancia 5 pontos e terá que marcar 6 pontos, vencer os seus 2 jogos e o Naviraense perder os 2. A minha pergunta então, foi nessa relação, porque caso, por exemplo, o Naviraí perca... Agora, estou falando do Aquidauanense que está acima, mas o Coxim está abaixo com apenas 1 ponto. Exatamente. Mas então, se acaso... Nessa perspectiva, já podemos ter o Coxim já rebaixado independentemente na dos rodada. outros resultados. Se perder, são 6 pontos, vai a 7. Não, aí, matematicamente ainda tem chance. Mas no caso do Naviraense e o Águia vencer, tchau Coxim. Porque a minha dúvida fica na questão do próprio Naviraense, que subiu da Série B, né? E aí você tem aí um risco. Então, assim, para o Naviraense, o ideal é vencer. Se bem que se fala que time que sobe da Série B, geralmente ele luta no primeiro ano para não cair. Que o planejamento também ele veio muito em cima. Nós tivemos também a mudança da federação de presidência, houve-se um grande burburinho. Então, assim, é bom para o Naviraense, pela representatividade que já teve outrora no futebol do estado e Brasil, vencer e se manter na elite do campeonato sul-mato-grossense. Mas procede aí com a sua pauta do vôlei. É muito bom. Ô, gente, acontece, vocês acham que o telefone de vocês nunca tocou numa reunião, você está lá com o seu patrão lá, e de repente o telefone toca, o patrão olha pra você e fala: e aí, a bola é pro próximo, pô. O cara sai correndo aqui, a gente tá aqui pra isso. Então acontece, no ao vivo acontece tudo, tá valendo. O diferencial é esse, porque se não tivesse isso, qual que seria a graça daqui? Então você tem que são as incômodas ligações comerciais. Aí você, né? Eu vou falar, aproveitando o gancho das ligações. Eu não aguento mais a Claro ligando. Fazendo marketing de graça aqui, mas de raiva. A graça, claro, não. A Vivo também, a TIM também. Te liga toda hora. Das 3. Eu tenho uma lista lá, eu daria umas 15 pautas de tanto telefone que eu já bloqueei. Mas parece que você bloqueia um, vem 5. Então, acontece, gente. Vai lá, Edilson. Então, vamos repetir, né? Rodada da Superliga de Vôlei. Hoje, 2 jogos. Um começa às 5 da tarde, no Mato Grosso do Sul. São José contra o Vôlei Renata de Campinas. O outro jogo é o Cruzeiro de Belo Horizonte contra o Vôlei Guarulhos. E no Guarandizão, no final de março, devemos ter jogo ainda. Num outro tempo nós falaremos a respeito disso. E estes jogos, depois deles tem uma interrupção, porque tem a final da Copa do Brasil. No vôlei não é Copa do Brasil, no vôlei é Copa Brasil. Errei, tá? É Copa Brasil de vôlei. E tem 4 times para jogar essa Copa Brasil. Joinville contra o SESI Bauru, Minas Tênis Clube contra o Vôlei Renata de Campinas, as 2 partidas no sábado à noite. No domingo, 9 da noite, 8 do Mato Grosso do Sul, os 2 vencedores desta partida decidem o título. Vale vaga para o Sul-Americano. O Sul-Americano coloca 2 times no Campeonato Mundial. O vencedor... Não, coloca um time só, minto. O Brasil coloca 2 no Sul-Americano. O vencedor da Copa Brasil e o vencedor da Superliga. E depois haverá a pausa, como eu disse, da Copa Brasil da Superliga, melhor dizendo, para a Copa Brasil. E depois teremos a retomada no dia 23, às 3 da tarde, Joinville, SESI Vôlei Bauru, no Centro Eventos Carl Hansen, em Joinville. Um pouco mais tarde, 7 da noite do Mato Grosso do Sul, Suzano Vôlei e Aplam Blumenau, no jogo que deve acontecer na quadra da Arena Suzano. E para fechar a 6ª rodada da Superliga de Vôlei, o jogo será em Uberlândia, quando o Praia Clube de Uberlândia, agora com time masculino, porque só tinha
feminino, o Praia Clube pela primeira vez entrou com o time masculino, subiu da Superliga B para a Superliga e está jogando contra o Goiás no próximo dia 23. A liderança da Superliga é do Cruzeiro com 39 pontos, o Praia Clube de Uberlândia tem 34, o Vôlei Renata de Campinas tem 32, o SESI Vôlei Bauru tem 31 e são estas equipes que lutam pelo título. Contra o rebaixamento estão Joinville 23, Vôlei Guarulhos 20, Goiás 19, a Plan Blumenau com 18 e também temos com 1 ponto a equipe da Neurologia Ativa de Goiânia, praticamente rebaixada. Na zona do rebaixamento tem o São José também com 11 pontos. Eu vou te mostrar que eu entendo de vôlei. Agora eu vou mostrar o meu talento pro vôlei. A única coisa que eu lembro do vôlei, eu sei é gritar giba neles, porque o resto, eu sei jogar, você tem que ver eu jogando vôlei. Rapaz, é bom, mas não entendo nada, não vem com regra de vôlei. Eu só estou me preparando para dizer, corta, Pedro! Corta pra mim? Tá valendo. Mas assim, o vôlei é uma... Eu entrei nesse aspecto do giba, porque nós tínhamos, tanto no feminino quanto no masculino, grandes seleções, que deixou uma saudade, não que não temos hoje, mas nós tínhamos vários fenômenos ali. Por exemplo, o giba é um deles, ficou marcado, principalmente essa fala giba neles. Mas aí, gente, para quem gosta do vôlei, assim como eu, além de acompanhar, também gosto de praticar, principalmente vôlei na quadra, mas eu amo o vôlei no futebol, na areia, na verdade, é o futsal, viu? Na areia, tá? O vôlei de areia é muito bom. Agora eu quero falar um pouquinho da Copa do Mundo, tá longe. A de 2026 tá aí, né? Não, já tem eliminatórias. Eliminatórias já é Copa do Mundo. Mas eu quero falar da Copa do Mundo de 2034. Para quem tá se... Ei, você mesmo, para aí um pouquinho. Agora me escuta aqui. Tá se planejando para ir para a Copa do Mundo lá na Arábia Saudita em 2034, fazer aquele algazarra, uaí, no estádio? Pois bem, só tem uma coisa que o pessoal lá proibiu, e eu vou ler a matéria aqui agora. Eu e o Edilson vamos aqui depois fazer uns comentários em cima dessa matéria que é interessante. Eu acho que ninguém que está se planejando para a Copa do Mundo em 2034 por causa disso irá desistir. Mas vão pensar se vão para o estádio, porque a questão é dentro dos estádios, vocês vão entender agora. O embaixador saudita diz que Copa de 2034 não terá álcool. Não queremos mudar nossa cultura. A Arábia Saudita já foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2034. O torcedor que gosta de beber uma cerveja enquanto assiste aos jogos não terão essa oportunidade. O consumo de álcool é proibido no país desde a década de 50 e continuará da mesma forma para a Copa do Mundo. Como diz o príncipe Khalid bin Bandar, do Al Sadd, embaixador saudita no Reino Unido. No momento, não permitimos álcool. É possível se divertir bastante sem álcool. Não é 100% necessário. E se você quiser beber depois de sair, fique à vontade. Mas no momento não temos álcool, disse o embaixador saudita em entrevista à LCB. O consumo do álcool não é permitido pelo Islã, mas a proibição na Arábia Saudita só chegou em 1952. O rei Abdulaziz proibiu bebidas alcoólicas quando seu filho Missari bin Abdulaziz Al Sadd matou a tiros Cyril Osama, o vice-cônsul britânico em Jeddah, que recusou servir uma bebida a ele em uma festa. Não há álcool algum. Assim como o nosso clima é um país seco, cada um tem a sua própria cultura. Estamos felizes a acomodar as pessoas dentro dos limites da nossa cultura, mas não queremos mudar a nossa cultura para outra pessoa. Então, Edilson, quem for para lá em 2034, dentro dos estádios, não vai poder consumir bebida alcoólica na Arábia Saudita. Teve uma cultura, para o olhar do Islã, permissiva, a última Copa do Mundo, e aí houve a permissão para que o estrangeiro bebesse, contrariando as normas do Islã. Mas é muito comum você ver, ao invés do estouro de champanhe, o pessoal levantando a taça e tomando
laranja, laranjada, ao invés, suco de laranja, né? Exatamente. Ao invés de estourar a champanhe. Agora imaginem, você em 2034, dentro dos estádios da Arábia, já vai, ó, você ficou sabendo em primeira mão, você é de Dourados, Mato Grosso do Sul, o programa Hora do Esporte tá te dando essa informação. Em 2034, lá na Arábia Saudita, na hora das partidas, ao zero. Literalmente, lei seca na Arábia Saudita durante as partidas da Copa do Mundo 2034. E voltando ao Brasil, a Conmebol agendou os sorteios da Copa Sul-Americana. Digo voltando ao Brasil porque interessa, sorteio da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América vai movimentar os times brasileiros que, no caso da Libertadores, vem dominando e conquistando e até tendo 2 times decidindo a Libertadores nos últimos anos. O evento, que define a formação dos grupos de 4 times, deve acontecer no dia 17 de março em Luque, que fica na região metropolitana de Assunção, no Paraguai. Para a fase de grupos da Libertadores, os times brasileiros que já estão classificados para a fase de grupos são o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o Internacional, o São Paulo e o Fortaleza. As equipes do Corinthians e do Bahia precisam passar pelas prévias, a chamada pré-Libertadores, a fase em que os jogos são eliminatórios simples, mas com jogos de ida e de volta. A competição, que começa com a fase prévia ainda em fevereiro, aliás, hoje tem o Alianza Lima jogando contra o Nacional do Uruguai, começa as prévias ou pré-Libertadores ainda hoje à noite. Os grupos deverão ser iniciados no dia 2 de abril. Na Copa Sul-Americana, os representantes brasileiros da fase de grupos são Cruzeiro, Vasco da Gama, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e também o Grêmio. No caso da Copa Sul-Americana, os times brasileiros não participam, melhor dizendo, da fase prévia, da pré-sul-americana. O sorteio dos confrontos das fases preliminares já aconteceram e os jogos já começam hoje, como disse há pouco. A final da Libertadores está agendada para o dia 29 de novembro e o final da Copa Sul-Americana deve acontecer no dia 22 de novembro, uma semana antes. O detalhe é que, contrariando os outros anos, que quando começavam a Libertadores e a Copa Sul-Americana, já havia definição da cidade sede do jogo único de cada uma das finais, neste ano isto não aconteceu. A definição pode acontecer nos próximos meses. E falando em Libertadores da América, como o próprio Edilson pontuou, os times brasileiros estão numa hegemonia há bom tempo, aí liderando, sendo campeões. Um fato muito curioso, quando nós falamos que a Copa Libertadores em si, ela dá direito às equipes disputarem o Mundial de Clubes no final de ano, em dezembro. E a potência do futebol sul-americano, do próprio futebol brasileiro, nos remete a pensar o seguinte: a forma do Campeonato Mundial de Clubes, ele deu uma mudada. Ele vai ter uma alteraçãozinha. E assim, o último campeão, se nós formos parar para pensar que o último campeão sul-americano no campeão mundial de clubes mundial foi o próprio Corinthians em 2012. Ou seja, nós vamos caminhando, Edilson, para 13 anos que nenhum time sul-americano bate de frente e consegue ser campeão do Mundial de Clubes, e podemos ter esse período muito mais esticado devido às mudanças que a própria FIFA está fazendo no formato do Mundial de Clubes. Assim, é legal que aumenta mais equipes competindo, mas acaba meio que restringindo devido a várias... Porque geralmente o que acontece na América do Sul, no futebol brasileiro em geral, os nossos talentos, nós descobrimos, pouco tempo fica aqui e vai para fora. Então as equipes não conseguem manter uma base forte para bater, embora o futebol europeu é outro, o calendário é outro, o nosso calendário ele é muito... Porque às vezes a gente, como torcedores, telespectadores, jornalista,
do ramo, a gente fala, pô, mas o cara jogou na quarta-feira, vai jogar só no domingo, reclama de falta de tempo, Gente, para e pensa, você joga 1h30, são 90 minutos, fora os acréscimos, ali, naquela intensidade. O seu físico, o seu psicológico, ele tem que estar bem preparado. Então, assim, o nosso calendário, às vezes você tem um time que jogou ali, por exemplo, joga na terça, joga na quinta, já joga na outra segunda-feira, não tem um tempo hábil. E muitas vezes faltam peças. E vem respaldando em cima da questão para a gente poder bater de frente com as equipes a nível mundial, no caso do Campeonato Mundial de Clubes. É que você coloca mais times fortes dentro da competição e fica mais difícil para as equipes do que eles chamam terceiro mundo, que é os países subdesenvolvidos, colocar times, já que a competição, o poderio financeiro, além de ser muito alto, eles vêm e levam os nossos valores para lá para reforçar suas equipes. Falando outro gancho, futebol, aproveitando, hoje temos clássico, nós temos Corinthians e Santos, é o primeiro jogo na reestreia, na volta do Neymar para o futebol brasileiro. Ansioso. Tô ansioso. É, eu sou corintiano. Não tem como esconder, gente. Tô ansioso. Lógico, o meu time nos clássicos esse ano perdemos para o São Paulo, empatamos com o Palmeiras, mas assim, existe toda uma expectativa, porque você vai ter ali o próprio Neymar, embora todo mundo pegue no pé do Neymar, Neymar cai. Hoje eu vi um vídeo, não sei se é o próprio Neymar, desfilando a sua marca de roupa, e o coitado ali na passarela caiu, já veio aquelas piadinhas que as pessoas fazem. O próprio narrador, no dia da estreia do Neymar, da Record, quando ele caiu, falou, esse vai virar meme. Então assim, qual que é a expectativa que se gera? Primeiro, teremos o Neymar em campo, do lado do Santos, vestindo a camisa 10 do eterno Pelé. De outro lado, nós temos o time do Corinthians com Memphis Depay. Ou seja, nós temos dois, Neymar de um lado, Memphis do outro. São jogadores que jogaram na Europa, um brasileiro, um holandês. Então existe toda aquela expectativa. O jogo vai ser na casa do Corinthians. O Corinthians já está classificado para as quartas de finais do Campeonato Paulista com 22 pontos. Mas pela que a própria direção diz, é para manter a pegada, porque o Corinthians loguinho já entra na pré-Libertadores, tem que ter todo um condicionamento físico. Se não me engano, quase finalzinho de fevereiro, o Corinthians já estreia na pré-Libertadores, são jogos de ida e volta. Então tem que estar todo mundo ali no alinhamento. E vai ser eu espero que seja um espetáculo, espero que o meu Corinthians ganhe. Não vou apostar, porque da outra vez eu vim falar aqui que o Corinthians ia ganhar e por que não ganhou. Então eu quero que seja um bom jogo de futebol. E, principalmente, que as torcidas tomem uma consciência de saber torcer. Porque no futebol paulista, quando é clássico, é torcida única. Para a gente não ver, embora seja torcida única, acontece muitos confrontos em marginais, em vias. Por exemplo, tivemos recentemente na Bahia, em Fortaleza também, esses conflitos. Então, assim, que o futebol possa ser o futebol, daquele que as pessoas possam levar suas famílias para lá. E quando sair de dentro do estádio, possa ter toda uma segurança de poder andar tranquilo, chegar na sua casa tranquilamente e não manchar o espetáculo que é o futebol, né? E esse programa aí, não traz Dourados, não? Trazemos sim. A Prefeitura de Dourados, através da Fundação de Esportes de Dourados, a FUNED, abriu vagas gratuitas no projeto esportivo do voleibol. Vai ser lá no CEPER BNH segundo plano. A ação é voltada para adolescentes de 11 a 14 anos e também de 15 a 17. O projeto será realizado no período vespertino, todas terças e quintas-feiras, com a iniciação voltada para 11 a 14 anos para aprender os primeiros fundamentos do esporte. Isso das 13h30 às 15h30. E das 15h30 às 17h30 é a hora do pessoal intermediário voltado para a turma de 15 a 17 anos, que começa a se preparar para fazer uma garimpagem para tirar atletas para o esporte de rendimento. O nível intermediário é destinado para quem já treinou ou tenha noções básicas dos fundamentos da modalidade, enquanto o de iniciação é voltado para aqueles que não têm conhecimento do esporte e têm que aprender os primeiros fundamentos, a manchete, a levantada, o saque, etc. Com o foco em incentivar hábitos mais saudáveis e qualidade de vida, a Prefeitura de Dourados, por direcionamento, por
vontade do prefeito Marçal Filho, segundo a assessoria, está disponibilizando 2025, neste ano de 2025, melhor, disponibilizando mais de 1.000 vagas para vários esportes. Nós aguardamos o contato para marcarmos, para agendarmos entrevista com Salim Raidan para falar deste e de vários outros temas, incluindo calendário, programação esportiva, como é que vai ser, como é que o Salim recebeu toda essa estrutura e como vai ser o desempenho, a contratação ou não de profissionais para atuar nas escolinhas, para desenvolver o esporte de alto rendimento, para ter campeonatos de outros esportes que não sejam apenas futebol, futebol de campo e futebol suíço, no caso basquete, vôlei, atletismo, handebol e outros, né? Para ver quando é que vão ter as competições, porque este clube não, os clubes também, né? Mas este público tenha um norte para treinar, saber para retreinar e quando terão competições, porque Dourados precisa voltar a ser protagonista em todos os esportes, como em outrora já foi. E o importante desse projeto que a Prefeitura abriu, a questão do voleibol, e mais de 1.000 vagas que foram abertas já agora em 2025 pela administração do prefeito Marçal Filho e através do Salim, é o que? Quando você traz o esporte para os bairros, você cria competições, modalidades esportivas nas N variedades, você traz aquele jovem que vai para a escola de manhã, chega em casa à tarde, não tem o que fazer, vou para um celular, vou para um computador. Você traz ele para acaba fazendo com que ele desperta nele aquela vontade, seja para o vôlei, se tem um talento para o vôlei, para o basquete, para o beach tênis, para o futebol de areia, se for para o futsal, para o próprio futebol, que é um grande sonho da molecada hoje em dia. Então esse projeto é de suma importância e que ele possa, vamos, assim que nós conversarmos com o Salim, seja por entrevista gravada ou pessoalmente, no ao vivo, vamos perguntar para ele também se esses projetos, eles também vão alcançar aquelas pessoas lá da periferia, porque muitas vezes a gente centraliza em alguns pontos e acaba ficando meio distante, outras comunidades, outros tipos de crianças virem participar, para ver se ele consegue também alcançar todas. E principalmente, eu acho que é fundamental, existe o projeto, ele já está funcionando, já tem vagas disponíveis, mas criar dentro desse meio termo, a partir do momento que você passa do fundamento, começa a entender competições interbairros, para aí você começar a fomentar cada vez mais. Porque quando você coloca, por exemplo, um campeonato de interbairros, não importa a modalidade, mas que seja voltado para o esporte, você movimenta vários setores da economia local. É o mercadinho, é o pipoqueiro, é o picolezeiro, é a tia lá do cachorro-quente. Você traz isso e, principalmente, você junta uma comunidade, você desperta sonhos. Então, que esse projeto dê muito frutos por Dourados e que possa ser um exemplo para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil e principalmente que valorizem essa molecada que são bons no talento que fazem. E tem um outro projeto que a Prefeitura vai desenvolver via FUNED com a Universidade Federal da Grande Dourados, inovando com um projeto de beach tênis gratuito para a população. Eu dizia ontem que é um esporte elitista, caro, assim como o tênis não é fácil comprar uma raquete. E aí vem a disponibilidade de vagas gratuitas, porque o pessoal que vai praticar beach tênis tem que pagar as mensalidades. Disponibilizar gratuito. Resta saber como serão no caso das raquetes. As aulas serão ofertadas no Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida, e atenderão a adolescentes de 14 a 17 anos. As inscrições já começaram no dia 6 e vão até o dia 20 de fevereiro. O diretor-presidente da FUNED, Salim Raidan, diz que a ação é um pedido do prefeito Marçal Filho para conquistar os jovens para esta modalidade. Só que, como eu disse, é necessário, além de estimular a participação, viabilizar os materiais, né? E o Salim destaca o lado social da parceria e as aulas acontecerão aos sábados. Beach tênis, 7 às 11 da manhã, no Parque Antenor Martins, Seper 7, nas proximidades do Jardim Flórida, que as pessoas também chamam de Parque do Lago.
serão coordenadas as ações pelo professor David Rizzo. São 12 vagas para o público feminino e 12 vagas para o público masculino, destinadas para adolescentes devidamente matriculados em escolas públicas da comunidade externa e que tenham renda entre 1 a 3 salários mínimos. Os interessados precisam fazer inscrição online, @BeachTênisUFGD, até o dia 21 de fevereiro, ao meio-dia. O início das aulas está previsto para o dia 8 de março. Mas tem futebol por aí. Temos futebol, sim. Só um gancho. De Dourados, tá? De Dourados, gente. Agora é tudo de Dourados, hein? Eu quero pegar um gancho aqui no beach tênis. É interessante, é bacana. Assim que a gente conseguir, Edilson, marcar uma entrevista ou a gente puder acompanhar uma partida de beach tênis, eu quero fazer um teste. Mas não pode gravar, né? Porque daí se não vira meme, não, a gente grava, entendeu? Imagina, por aí, entendeu? Só para ver. Porque eu acho bacana. E parabenizar a atitude do prefeito Marçal Filho, do Salim Raidan, neste projeto. E principalmente, dê condições para essa juventude, para essa molecada. Dê para eles as ferramentas necessárias. Mas bora falar do esporte douradense, do futebol em si. No domingo passado, no estádio da Leda, a Liga Esportiva Douradense de Amadores teve os jogos Ubiratã 0, Latinos 1, Cariacena 0, Brasil 3, Grêmio dos Bombeiros 1, Luster 4. Cada nome, rapaz, uns nomezinhos legais, hein? Box 15 marcou 4-1 contra o Redman, não é o Red Bull Bragantino, é o Redman. E teve ainda a Inter Flórida 1-0 para o Cada. É para derrubar o apresentador, que você tá lendo aqui concentrado. Você olha Inter, aí você olha assim, 1-0, Cada. É o time, tá, gente? É o Inter Flórida, papão de título, campeão da Liga Terrão, que fez a TV Morena, é um papão de títulos da Lenda, vários campeonatos há vários anos. O vereador Jânio Miguel é que capitaneia esse time do Inter Flórida. Timaço, prossegue. No grupo A, as equipes do Brasil e Box 15, com as vitórias deste domingo, garantiram classificação. No grupo B, as equipes do Luster e do Mercado Soares Latinos, ambas com 2 vitórias, também estão classificadas. Para a segunda fase, avançam as 3 primeiras equipes do grupo A e B, que tem 4 equipes em cada um. E no grupo C, que tem 3 times, a classificação é das 2 primeiras colocadas. A próxima rodada deve acontecer no domingo, no estádio da Leda, e nós esperamos a confirmação da tabela para te deixar muito bem informado sobre o esporte e o futebol douradense. Tem mais campeonatos que nós não trouxemos no dia de hoje, porque estava carente de mais informações. Até tinha o resultado, por exemplo, do campeonato indígena. Mas nós já estamos na quarta-feira, eu iria trazer somente os resultados, não iria trazer a classificação e muito menos os jogos do próximo fim de semana. Resolvi apurar melhor e depois a gente vai fazer o acompanhamento para poder trazer para vocês mais detalhes sobre cada campeonato que nós queremos acompanhá-los e fazer contato com estes dirigentes esportivos. Nós estamos apenas começando o nosso programa, carecemos de contato com esses dirigentes para poder melhor divulgar tudo isso, mas tenham paciência que aos poucos a gente vai mostrando e quando tivermos mais conhecimentos para dominar o assunto, aí a gente faz praticamente sozinho. E aproveitando o gancho, você dirigente que está aí nos assistindo, que vai assistir depois, tem informação do seu, entre em contato com a gente aí, com a nossa redação, manda as informações, fala do seu campeonato, do seu bairro, e nós vamos estar aqui informando. Eu queria dar uma entrevista, falar aqui do campeonato do Terrão, não importa. Manda pra gente que a gente entra em contato com vocês e vamos explorar a prática do esporte futebol douradense de um modo geral. Então, aproveita. É que é assim mesmo, né? Início de ano, todas as temporadas é a mesma coisa. Geralmente, antes de fevereiro, nada acontece. Às vezes só começa a acontecer mesmo em março. Muitos, principalmente nos municípios menores, então é
é pior ainda, são totalmente dependentes de prefeitura para organizar os eventos, para fazer seus calendários. Dourados até que tem a liga, por exemplo, a liga de futsal, ainda vou ficar por dentro do assunto, a liga de futsal, criaram uma liga douradense de futsal, tem o campeonato, eles devem ter, se já não tiveram, deve ter nos próximos dias, congresso técnico, são 2 divisões, uma liga de futsal criada no improviso, imaginem vocês, ter campeonato na velha regra do reclamou, parou, sem juiz. Né? E aí progrediu, tem juiz, é uma liga organizada, estive acompanhando os jogos, eu morava em Naviraí, agora estou morando aqui, e de Naviraí a gente acompanhava o trabalho, tem até o time do Inter Venezuela, né? Os venezuelanos já participando, se destacando, e tem timaços aí, timaços do futsal estadual nesta liga, acrescente, graças a Deus, o futsal de Dourados. Mas o futsal de Dourados está carente da volta do Juventude AG para o circuito semiprofissional do futsal, Juventude AG, que chegou a participar da Liga Nacional de Futsal, depois recuou. Pode falar. Não, eu ia falar, tem mais esse tempo para nós, estou curioso. Então vamos falar, falar de Naviraí com atletismo. Isso, já que você vai falar de Naviraí, eu vou falar para vocês que eu conversei com o Ronaldo, que é lá do futsal Naviraí, e ele me passou uma informação que o Naviraense também está se profissionalizando no futsal Naviraí, estão na escolha do presidente para fazer a votação. Já tem alguns dirigentes escolhidos, vão escolher o presidente para fazer, para se tornar também forte. O próprio Naviraense fez isso recentemente, um amistoso, salvo engano, ganhou de 6-0, 6-1. Então, assim, é um time bom, é um time bem treinado, e agora o Ronaldo falou que não tem estão só na busca do nome, porque ele, por ser servidor público, ele não pode ser o presidente. Então, estão aí na busca de um nome de consenso para ser o presidente do futsal Naviraí e também para estar disputando as ligas do futsal, tanto na Naviraí como aqui na nossa região, como também a Copa Douradina de futsal que teve recentemente no estado do Paraná. O time de Naviraí fez presente também no futsal. Esse é o Ronaldo Bisteca, o Ronaldo Rodrigues, a que você se refere. Foi campeão da Copa Vale da Esperança em Carapó com o Naviraí Futsal, que usava uma cor própria, mas resolveram usar as cores do Naviraense, o futebol de campo. Naviraí Futsal, que usava um outro tipo de camiseta, resolveu adotar as cores uniforme do Naviraense. Eles foram campeões estaduais de liga, foram classificados para disputar o campeonato nacional das ligas, foram campeões também, ou melhor, vice-campeões da liga, porque quem ganhou foi o time de Rio Brilhante, que é a CRB, que não é o Clube de Regatas Brasil de Alagoas, mas é o mesmo escudo, as mesmas cores, mas é o CRB Clube lá de Rio Brilhante, por isso CRB. E aí o time do Bisteca perdeu a decisão do título de campeão do futsal, ou melhor, do futebol suíço, no caso, que vai ser organizado pela 3ª vez a Liga de Futsal, crescendo muito, que é do Edio Viegas, a Liga de Futebol Suíço do Mato Grosso do Sul, que o Bisteca teve o vice-campeonato, além de conquistar a Liga Estadual, participar da Liga Nacional e ser campeão local e também da Copa Vale da Esperança em Carapó. Abraço, Bisteca. E o atletismo de Naviraí marcou forte presença em Amambai. Foram quatro primeiros lugares conquistados no fim de semana e foi na primeira corrida em pista de atletismo de 5 quilômetros. A Prefeitura de Naviraí deu apoio, deu transporte, toda a logística e o pessoal foi. Na articulação do professor Reginaldo Miranda, o novo gerente de esportes de Naviraí, e o organizador de eventos, Leandro Luiz Albrecht, o Zigão. Destaques de Naviraí. Luan Patinho conquistou o 4º lugar geral da competição. Júnior César foi o campeão da categoria PCD. Everton Cajueiro garantiu o 2º lugar na categoria 30 a 39 anos. Thomas Edson
brilhou ficando com o quarto lugar categorias 30 a 39 anos. Sandro José levou medalha de ouro na categoria 40 a 49 anos. João Guilherme, atleta da categoria Kids, conquistou o primeiro lugar. Carla Santos teve performance incrível, conquistou o primeiro lugar na categoria 30 a 39 anos. Carolina Berci e Rafael Silva ficaram em quarto e quinto lugares na categoria 16 a 29 anos. Sueli Bezerra ficou com o título na categoria 40 a 49 anos. E Miss Laine Arevalo ficou com o segundo lugar em Amambai, na categoria 40 a 49 anos. E a Fundação de Esportes de Naviraí e a Gerência de Esportes se preparam para apoiar no próximo final de semana um evento com corrida de ciclismo. Então, no próximo fim de semana, vai ter ciclismo lá em Naviraí. Gente, antes de acabar o nosso programa, o Hora do Esporte, eu quero dar aquele pitaco para vocês, que eu sei que ele tem aqui mais uma pauta, mas rapidão. Às vezes vocês ficam assim assistindo aí e vê a gente olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. Isso daqui é tudo aquele negócio, você vai buscando no além aquele gancho para você ir. Porque às vezes ele tá lendo ali, você tá falando, o que que eu falo, o que que eu vou? Aí você busca, às vezes lá em cima o anjinho te dá uma luz, você, opa, valeu. Aí você olha para lá, caramba, ali, aqui. Então por isso que às vezes você fica assim, vai, ele tá olhando para onde, para quê e para quem? Às vezes buscando na mente as ideias, juntando, comentar. Vocês não têm noção que é ser jornalista. Você olha às vezes para uma espuma e aquela espuma te dá o gancho que você precisa para soltar o pontapé inicial e ele vai trazer mais informação. Agora, para encerrar o calendário de hoje, os jogos, inclusive falando do seu Corinthians, tem clássico no Rio, e eu trouxe os principais campeonatos porque eram muitos jogos e você pode se cansar só de falar dos principais. Imagine se falar os outros campeonatos. Isso sem dizer que esquecemos de colocar a vitória de virada. O Manchester City estava vencendo e aí tomou a virada do Real Madrid. E aí 3-2 para o Real, vencendo ontem mesmo na Liga Europeia. Vamos aos jogos de hoje então. Teremos, como já dissemos, a abertura da pré-Libertadores, ou abertura da Libertadores como queira, na noite de hoje, com Alianza Lima contra o Nacional de Montevideo, Uruguai. Acontece que das prévias tem uma segunda fase, os campeões da primeira fase jogam com outros adversários na segunda fase e os brasileiros só entram, isso Corinthians e Bahia, que estou a dizer. Esses só entram na terceira fase da pré-Libertadores. São jogos de mata-mata, em 2 partidas ida e volta. Se o Corinthians e o Bahia vencerem, aí então esses times colocam seus nomes nos potes do sorteio da fase de grupos. Venceremos. Pelo menos o Corinthians. E tem os regionais. Copa Verde, não sei por que Mato Grosso do Sul não passa da primeira fase. União de Rondonópolis joga contra o Goiás. E o São Raimundo de Roraima, imaginem só, na semifinal, contra o Amazonas. São Raimundo de Roraima, na semifinal da Copa Verde, e o Mato Grosso do Sul não passou nem na primeira fase. Geralmente os times do Mato Grosso do Sul tomam uma piaba no primeiro jogo. É incrível. Não sei o que acontece não. Não sei se tem mandimba, se tem alguma coisa ali. Pô, pra que mais verde que nosso Pantanal não consegue avançar na Copa Verde, pô? E na Copa do Nordeste teremos Ceará e Confiança do Sergipe, Bahia contra o América de Natal e o Náutico no Recife recebe a Juazeirense. No Campeonato Carioca será a vez de Flamengo e Botafogo e tome emoção. Emoção, flor da pele, imagina? Flamengo e Botafogo. Botafogo no passado ganhou tudo, né? E a revanche da Supercopa, porque o Flamengo destronou o Botafogo. Destronou. Aí se o Botafogo perder, vem aqui, nós estamos sem esse, sem aquele, sem aquele. Gente, tem que jogar bola, não importa. No Paulistão, no noroeste de Bauru, vai receber o São Bernardo. O Mirassol joga contra a Ponte Preta de Campinas e o Águia Santa, que é de Diadema, recebe a Portuguesa. E tem o clássico
Corinthians e Clássico. Santos. Hoje é o clássico, gente. Hoje vai ser jogão. Vou estar lá assistindo, torcendo pro meu Corinthians. E amanhã a gente traz um resultado positivo. Corinthians, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá na hora de, né, uma vitóriazinha boa num clássico aí. Não precisa ser aqui, mas, né, pô, 3-0 tá valendo. Tem muito gaúcho em Dourados e para eles a gente diz que tem Guarani de Bagé contra o Caxias. O Avenida, que é de Santa Cruz do Sul, pega o Juventude de Caxias do Sul. O São José, que é de Porto Alegre, mas às vezes manda jogos em Poá, vai ter o Monson. Eu sei que o Monson é de uma cidade pequena, fui pesquisar, mas o registro é mesmo de Porto Alegre. Então, falo que o Monson é de Porto Alegre. Brasil de Pelotas joga em casa contra o Ipiranga de Erechim. O São Luís de Ijuí vai receber ao Internacional de Porto Alegre. Campeonato Mineiro tem Vila Nova e Tombense, Democrata de Governador Valadares contra o Cruzeiro, América Mineiro contra o Aimorés, Atlético Mineiro e Itabirito, Pouso Alegre e Uberlândia, Atletique, que é de São João del Rei, joga contra o Betim. Campeonato Paranaense, São Joséense e Rio Branco de Paranaguá, Londrina e Andraus de Campo Largo, Cianorte contra o Paraná Clube, o Maringá recebe o Azures de Pato Branco e o Atlético Paranaense joga contra o FC Cascavel. Campeonato Goiano tem Jataiense e Craque de Catalão, Anápolis contra o Inhumas. Campeonato Catarinense, para encerrar as minhas falas, Santa Catarina contra o Brusque, Criciúma contra o Caravaggio, Marcílio Dias de Itajaí contra o Barra, que é de Balneário Camboriú, e o Avaí jogando contra o Concórdia. É isso aí. Você falou que o Caxias, no Campeonato Gaúcho, vai jogar contra o... Só para... Eu quero pegar um gancho que a gente observar um negócio. Contra o Guarani, lá em Bagé. O Caxias, que é adversário do DAC na Copa do Brasil, que estreia dia 26. Então, é muito interessante depois nós dar uma olhada, ver como que joga o Caxias, para o DAC já ter uma noção do que vai enfrentar no próximo dia 26, aqui no estádio Douradão, em Dourados, pela Copa do Brasil. Bom desempenho na Série B, quase alçou a Série C. É um bom time, ganhou da dupla Grenal 2 vezes, né, no ano passado, da dupla Grenal, ganhou fácil de Inter e de Grêmio no campeonato passado, mas acabou na reta final, saindo da disputa do título. Caxias é um bom time, com certeza. E antes de o Juventude ir acima, era o melhor time da cidade de Caxias do Sul, depois perdeu espaço para o Juventude. Tem estádio próprio Centenário lá em Caxias do Sul, assim como o Juventude tem estádio próprio o Alfredo Jaconi. Então é bom o time do DAC dar uma olhada, dar uma boa pesquisada no time do Caxias para fazer um espetáculo aqui em Dourados diante deles. Mais alguma informação? Só dar o tchau, convidar vocês para os próximos episódios. Confira conosco a Hora do Esporte e você, patrocinador, venha conosco, faça contato conosco que nós também faremos contigo e vamos procurar no desempenho das nossas atividades, procurar mais informações e procurar contatos com a comunidade esportiva e acompanhar os jogos que ainda, os roteiros, os calendários, os campeonatos, as tabelas ainda estão em desenvolvimento, mas nós estamos atentos. Eu sou Edilson Oliveira e volto com vocês nas próximas oportunidades, Pedro. Gente, é isso aí, um grande abraço. Fica por aqui o seu Hora do Esporte. Voltaremos amanhã com muito mais informações do esporte douradense, sul-mato-grossense, do Brasil e do mundo, com os resultados dos jogos que passamos aqui. Amanhã, você, amigo empresário, como o próprio Edilson já falou, vem com a gente, vem anunciar sua marca, traz pra cá. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, gente. Até lá, tchau.